Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um bom dia, começando mais um devocional. E hoje eu tenho a difícil tarefa de trazer uma mensagem aqui que tenta responder talvez a pergunta mais importante ou a pergunta que todos fazem, pelo menos alguma vez na vida faz, que é entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida. Essa é uma pergunta que sempre me persegue, assim, ao longo de toda a minha vida eu me pergunto. Às vezes eu acho que eu estou muito próximo, eu entendo com muita clareza, de repente passa um tempo, as coisas mudam, E geralmente quando as coisas dão errado, né? Quando as coisas estão muito ruins pra mim, quando alguma coisa ruim tá acontecendo, quando eu tô passando por uma luta, por uma dificuldade, aí eu começo a me questionar, começo a questionar a vontade de Deus pra minha vida, eu começo a me questionar como homem, como pessoa, eu começo a olhar mais pro meu passado, pro meu fracasso, para minhas escolhas erradas, eu começo a entrar naquele período perigoso, onde eu fico mais me culpando, mais me analisando de uma forma ruim. E não é isso que Deus quer. Deus tem algo para mim, Deus tem uma vontade que para minha vida. E agora, nesse devocional aqui, nesses poucos minutos, eu quero trazer isso aqui para a gente pensar um pouco. O apóstolo Paulo, lá no livro na carta aos Romanos, na carta de Romanos, ele fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, é um versículo muito conhecido para a maioria das pessoas, que diz assim: não imitem os comportamentos e costumes deste mundo, mas desde que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E esse versículo ele sempre me chamou a atenção, né? Porque ele mexe em coisas que são muito profundas e algo que é da qualidade humana, é a gente seguir a tendência da cultura da qual nós estamos inseridos. Então, o que é cultura? Cultura é os costumes, as regras, é a linguagem, é a tradição, é uma série de coisas que fazem ali, que dão caldo, que dão substância porque a gente entende como cultura. E quando você nasce, por exemplo, eu nasci no Brasil, nascemos no Brasil, agora eu acredito que a maioria das pessoas que ouvem esse podcast ainda são do Brasil, mas cremos que em breve pessoas de todo o mundo vão poder ouvir. Mas nós aqui no Brasil, nós temos a nossa cultura, nós falamos português, na grande maioria é de tradição cristã, né? Nós temos um costume de comer arroz e feijão, na grande maioria, é o alimento básico da nossa dieta. Enfim, música popular, a nossa música popular, ela tem ali raízes na bossa nova, no samba, né? Na música caipira, que depois desemboca para o sertanejo, enfim. Né? A nossa cultura, ela aparece na linguagem, ela aparece na escrita, ela aparece no nosso folclore, ela aparece nas nossas festas, em tradição. Cultura é algo que dificilmente você foge, dificilmente você consegue escapar. E aí o desafio de tudo isso é que Deus chega e fala: olha, vocês têm que ter um comportamento diferente diante dos costumes, diante da cultura, diante de tudo que você vive, de tudo que você é exposto. Deus ele me apresenta uma nova alternativa. E aí que é o grande desafio, né? Porque mudar dá muito trabalho. Por exemplo, eu tô brigando com a balança já faz uns anos, mas muitos anos. E eu tenho a mentalidade, costumamos brincar a mentalidade de gordo, né? Então eu adoro doce. Eu penso, eu tô triste, eu como doce, eu fico feliz, eufórico, eu como doce. Eu tô ansioso, eu preciso de doce. Então eu acabo de comer, eu tenho automaticamente o meu corpo precisa de um doce, de uma sobremesa, de alguma coisa. E lutar contra isso é algo extremamente difícil. Eu preciso de uma mudança, eu preciso mudar a mentalidade, eu preciso, ao fazer... Eu lembro que na minha igreja tem uma nutricionista que tentou, coitada, me ajudar a mudar esse pensamento. E eu confesso que eu fracassei miseravelmente. Mas eu tenho fé que eu vou chegar lá. Mudar esse pensamento muitas vezes é muito difícil, né? A gente mudar o nosso modo de olhar, o nosso modo de ver. E se você tentar fazer isso sozinho, quando trata das coisas espirituais, quando trata das coisas de lutar contra o seu pecado, lutar contra alguns comportamentos que nós temos, algum modo de agir, porque é uma diferença entre comportamento e costume. Comportamento é a forma como que eu atuo, né? A forma como o meu agir, o meu modo de responder as coisas. E, por exemplo, né, tem muita gente que
tem uma personalidade forte, né? E aí aquela pessoa que fala, eu não vou mudar, esse é meu jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim. E Deus, ele quer sim que a gente mude o comportamento, ele quer sim que a gente mude algumas atitudes, ele quer sim que a gente mude nosso modo de ser. Eu sou cristão há muito tempo, eu convivo no meio evangélico há muito tempo e não foi uma nem duas, mas inúmeras vezes que eu vi pessoas que se diziam cristãs, pessoas que se diziam convertidas, com um comportamento, uma atitude, uma linguagem, um modo de ser totalmente errado, totalmente fora daquilo que Deus quer. Tem uma passagem na Bíblia também que eu gosto muito, que é quando Pedro ele nega Jesus. E por que eu falo que eu gosto muito dessa passagem? Porque por muitas vezes eu neguei Jesus nas minhas atitudes, no meu comportamento, caindo dos meus pecados. E quando Pedro nega Jesus, as pessoas que estão com ele falam o seguinte: você é Galileu, você fala que nem Jesus, você anda que nem Jesus, você se parece com ele. E Pedro começa a negar. O que é interessante aqui é que Pedro já tinha absorvido características do comportamento, da atitude de um novo cristão, de uma pessoa nova convertida, de uma pessoa que estava andando com Jesus, de uma pessoa que estava praticando tudo aquilo que Jesus estava ensinando e pedindo. E diante de uma queda, diante de uma falha, porque todos nós somos falhos, todos nós somos sujeitos a cair a qualquer momento, Pedro, ao negar Jesus, as pessoas ali identificam o comportamento dele, identificam a cultura dele. Ele mudou, ele não era mais o mesmo. E mesmo ele tentando negar, era impossível, as pessoas percebiam aquilo. Eu me lembro quando eu me converti também, eu mudei muito o meu comportamento e as pessoas automaticamente entenderam. No primeiro momento houve muita brincadeira, muita piada, muita provocação, mas ao longo dos anos, hoje se reverte em respeito, em admiração, e isso me deixa muito feliz, assim, porque caminhar, se alguém busca uma religião fácil, eu não aconselho o evangelho. Lutar contra o pecado é muito difícil, e somente com a graça e com a vontade de Deus para que a gente consiga fazer isso. Nesse versículo, o apóstolo Paulo ele nos ensina justamente isso, deixar Deus nos transformar, né? Ele nos orienta, permita que Deus mude a mente de vocês, mude o comportamento de vocês, mude tudo isso que está enraizado, tudo isso que pertence aí dentro. Porque existe 3 coisas interessantes na vontade de Deus, e aí eu acho que isso fica muito claro para mim e para você. Porque a gente quer muito que Deus diga especificamente o que eu preciso fazer. E Deus não vai fazer isso, a Bíblia não mostra Deus fazendo isso. Deus, quando chama Abraão, por exemplo, Deus fala, sai da tua terra, da terra dos teus pais e vai para o lugar que eu te enviarei. Nesse processo, Deus não fala especificamente do ponto A ao ponto B. Ele sai dali, ele vai para uma cidade, depois ele vai parar no Egito, depois ele vai parar em Canaã, e uma série de coisas vai acontecendo na vida de Abraão até ele chegar no centro da vontade de Deus. Para mim e para você vai ser a mesma coisa, vai acontecer muita coisa na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada, até a gente chegar no centro da vontade de Deus. Porém, se eu e você temos medo se a vontade de Deus vai ser algo interessante, algo bom, algo que eu realmente deva me sacrificar e me entregar e me lançar totalmente, esse versículo ele me prova algo muito interessante, que a vontade de Deus ela é boa. E quando se trata de uma coisa boa, algo que me traz benefício, algo que me ajuda nas dificuldades, algo que me faz seguir e me sentir bem, a vontade de Deus é algo que me traz muitos benefícios. Então essa é a primeira coisa. Eu não sei literalmente cravar aqui para você, olha, Deus quer, esse é o centro da vontade de Deus, é tudo isso que Deus quer para minha vida. Não. Eu sei de coisas, eu sei que Ele quer que eu aceite o Filho dele como Senhor e Salvador da minha vida, eu sei que Ele quer me usar, eu sei que Ele quer que eu coloque minha vida como sacrifício vivo para Ele, Ele quer que eu o adore, Ele quer que eu mude o meu comportamento, e eu sei que ao fazer tudo isso vai ser bom para minha vida, tudo isso vai se refletir em coisas boas para mim. Outra coisa que esse versículo fala, uma segunda coisa que ele fala, é que a vontade de Deus ela é agradável. Ser agradável é algo totalmente diferente de algo ruim, algo insuportável de seguir. Então mesmo quando eu trago para você e falo, olha, é difícil seguir o cristianismo, não que o cristianismo de forma geral seja difícil, não, é muito bom. O evangelho me traz muita coisa boa. O que é difícil é eu me livrar do meu pecado, que a Bíblia me chama de escravo. Ele me escraviza, ele me domina, ele me faz ir contra a vontade de Deus. É esse intuito, essa intuição maligna que me leva para longe de Deus. E a Bíblia fala
que isso não é agradável. Pelo contrário, gera sofrimento. Só que a vontade de Deus não. A vontade de Deus é algo tão agradável, é algo que é bom estar, é algo que é bom seguir, é algo que é bom, que vale a pena, que dá sentido, que muda a minha vida, que faz com que as pessoas ao meu redor vejam e se sintam bem e queiram a mesma coisa que eu. Essa é a vontade de Deus. E outra, a vontade de Deus ela é perfeita, né? Ela vem na hora certa. Isso é muito difícil, porque eu e você queremos tudo para ontem. A gente quer que Deus resolva os nossos problemas, as nossas dificuldades como se fosse um passe de mágica. E não é bem assim. A vontade de Deus ela é perfeita porque ela tem as respostas certas, ela chega na hora certa, ela traz as soluções certas que eu e você precisamos e ela vem com tudo aquilo que realmente faz a diferença. Porque muitas vezes eu e você estamos pedindo coisas que não vão mudar a nossa vida para nada, que não vão fazer a diferença. A gente está tão obcecado, tão focado em conquistar coisas das quais Deus não nos prometeu e não nos ofereceu. Então, precisamos buscar todos os dias a vontade de Deus para minha vida. Edinho, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Em primeiro lugar, que você aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você entregue a sua vida na mão do Senhor. Eu já falei aqui no outro devocional, se você não ouviu, escute, sobre caminho, onde eu apresento como Jesus é o único caminho, não há outro. Então você pode ouvir depois, vai estar aqui na descrição desse vídeo e nos cards. Então é buscar diariamente a vontade de Deus. Hoje eu estou fazendo esse devocional, ministrando a palavra de Deus para o seu coração. Eu entendo que é a vontade de Deus para a minha vida e eu espero que você consiga absorver um pouquinho disso que eu estou tentando te passar, tá bom? Esse vai ser o maior desafio que eu e você temos, que é lutar diariamente contra a cultura, contra os nossos costumes, contra o nosso modo de agir. E quando a gente faz isso, a gente muitas vezes está mandando uma mensagem para outras pessoas que se incomodam profundamente com isso. Então, no trabalho, talvez você tenha um comportamento diferente, na sua família você mude seu comportamento e as pessoas não entendam, não aceitem. Mas é mais importante agradar a Deus, fazer a vontade de Deus do que das pessoas e dos homens. Porque é Deus que tem algo bom, agradável e perfeito para mim e para a tua vida, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Agradeço por vir até aqui, por estar ouvindo essa mensagem. Sou o pastor Edson Dias, para quem não me conhece. É um prazer estar ministrando para você, edificando a tua vida. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Toque o sininho, compartilhe, dê um joinha, comente aqui nos comentários, deixa aqui um comentário aqui pra gente também, um incentivo, uma crítica, uma opinião ou simplesmente uma palavra de bênção. Eu espero que você tenha um dia abençoado e um final de semana abençoado em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau, tchau.